Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre identificação dos sinais de instabilidade no processo, tá? Ou seja, padrões de não aleatoriedade no nosso processo quando estamos utilizando o CEP em si. E o que nós temos aqui, pessoal? Primeira coisa é o que são esses sinais fora de controle. Você já deve, se você viu o vídeo sobre causas comuns, especiais e tudo mais, você já tem uma base, uma estrutura de entendimento do que são sinais fora de controle em si, tá? Lembrando sempre, pessoal, o fora de controle em si, nós precisamos primeiro traçar as linhas, tanto o superior de controle, o limite superior de controle, quanto o limite inferior de controle, para daí, a partir disso, nós termos uma base técnica ou uma base quantitativa para dizer o que está ou não está fora de controle, tá? Então, o que é isso aqui, pessoal? A ideia de, quando nós estamos falando de fora de controle, tá? Os limites de controle, eles representam o que se chama de voz do processo. E essa estrutura de limites vão nos alertar sobre uma instabilidade, sobre algo que é incomum no nosso processo em si. E a ideia do CEP é justamente isso, tá? A ideia do CEP é justamente essa estrutura de nós entendermos o que está fora do nosso controle em si, tá? É o principal do CEP, tá? É por isso que o CEP, lembra que o Walter ele coloca essa estrutura de cara, tá? Esse é o ponto inicial. E aí, para nós entendermos, nós vamos começar também, a partir da linha central, estabelecermos desvios em si, tá? Tanto para cima, ou para o limite superior de controle, quanto para a banda do limite inferior de controle. E essa estratégia, ela vai ser baseada em cada ponto que nós coletarmos, nós vamos começar a observar aonde que está esse ponto e qual é o desvio, o sigma que esse ponto se encontra. E aí você vai mais ou menos começa a observar a ideia do 6 sigma, né? 6 sigma, mais 3 para um lado, mais 3 para o outro, 3 mais 3 dá 6. Então o que nós temos nisso aí, pessoal? É uma estrutura de nós começarmos a reduzir, se é o que nós queremos, não é? No nosso processo, esses elementos sigma. Tá? Então, nós precisamos entender essa estratégia aí. E para isso, pessoal, mas para isso nós precisamos também fatiar o nosso gráfico aí e estabelecer o que se chama de limites de controle e suas funções em si. Nós temos, na verdade, pessoal, aí tudo depende do autor e da estratégia que está sendo utilizada, mas nós temos pelo menos dois limites em si. Os limites aquele de aviso e os limites de ação. Mas lembrando, pessoal, lembrando que depende de qual é o setor que você vai estar trabalhando. Tá? Então, se é um setor de 4 sigma, se é um setor de 5 sigma, se é um setor de 6 sigma, se é um setor de 7, 8 sigma, então cada um tem uma estrutura de limite de aviso em si e limite de ação. Mas, em geral, pessoal, em geral, tá? Nós temos essa estrutura de aqui trabalhar que a partir da linha central, vou deixar melhor aqui, ó, o sigma da linha central é zero. É por uma questão lógica, tá, pessoal? É um padrão nosso. Então, tenho uma linha central aqui, zero, o sigma. E ele tem, pessoal, tanto para cima quanto para baixo, um desvio padrão, tá? Um sigma, tá? Que é a zona C, pessoal, tá? A zona C. Depois nós vamos ver o que é cada uma dessas zonas aqui. Bom, se eu tenho dois desvios aqui, ó, dois desvios, eu estou batendo na zona B, tá? Zona B. Dois desvios, tá? Tanto positivo quanto negativo. E se eu tenho mais um, pessoal, mais um sigma aqui, ó, eu tenho 3 sigmas. E aí eu estou já saindo da zona que era de aviso, de 2 sigma, eu estou entrando na zona que é no limite de ação, tá? Então, de aviso de ação em si. E aí, o que é cada uma dessas aqui, pessoal? Por exemplo, a zona C, que é 1 sigma ou um desvio padrão para mais ou para menos, que é a linha central mais ou menos um desvio padrão, vai monitorar pequenas flutuações na nossa estrutura do processo produtivo. São os chamados pontos bons, os pontos bons em si.
Então tem um gráfico aqui, uma carta que nos diz essa estrutura. Vai fazer essa região azul aqui, tá? Os limites centrais, pequenas flutuações. Bom, disso, pessoal, nós temos um outro elemento que é o início de comportamento anormal, que é o limite de aviso ou de alerta, que é a linha central mais ou menos 2 sigma, então para a banda do limite superior de controle, aqui no caso, limite superior, e menos, que é para o limite inferior de controle, aqui está o LC, linha central, tá? Então, só para você ter essa estrutura. Então, aqui é um ponto de atenção, de alerta, de aviso em si. Então, todos os pontos que estão nessa região aí, nós temos que avaliar se esse for a estrutura colocada, tá? E o terceiro ponto aqui, ou a zona A, vamos dizer assim, que são os limites de ação ou de controle em si, que é aquela estruturada de linha central. Então, aqui a linha central, mais ou menos 3 sigma, ou 3 desvios padrões em si. Então, o limite superior de controle e o limite inferior de controle. São aquelas que passaram, pessoal, dos limites, tá? Aquelas que passaram dos limites em si, tá? Então, nós temos um limite de ação ou um limite de controle em si. Essas três, pessoal, a zona A, a zona B e a zona C, nós precisamos entender no nosso processo produtivo, tudo dependendo da estrutura sigma que nós estamos colocando para trabalhar nesse nosso contexto produtivo. E aí tem, pessoal, nós entendendo esses 3 elementos de divisão do gráfico, nós temos o que se chama de padrões de não aleatoriedade do processo, ou seja, ele não é algo de causa comum, ele muitas vezes começa a ter algum problema, alguma estrutura, e para isso, a reunião de vários materiais, aí, tudo que é livro de estatística e de controle estatístico de processo, ele tem algum ponto lá, ele fala sobre 7 critérios em si. Tá? 7 critérios, ou seja, são os padrões de não aleatoriedade do processo. São 7 critérios em si. Vamos ver cada um deles, pessoal. Primeiro ponto, tá? O critério 1. Então, aqueles pontos fora dos limites de controle, que é a parte mais evidente desse processo em si. Tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal, nesse ponto em si? Tá? E eu vou passar direto para o gráfico, vou explicar aqui no gráfico. Tá? O que nós temos aqui? Ó? Ponto fora dos limites de controle, que é o critério 1. É a parte mais evidente de que o processo está fora do controle, tá? Então tá aqui ele, ó, tá? Lembra, pessoal, passou dos limites, limite superior de controle, tá? Limite inferior de controle e a linha central, aqui no caso, passou do limite, pessoal. Lembra, eu preciso, além de remover da minha tabela de cálculos, eu preciso investigar. Então, precisam fazer uma investigação imediata dessa causa de variação que está sendo posta aqui. Representa uma ocorrência de uma causa especial, que nós já também dissemos. Possíveis causas, pessoal. Erros de registro de dados ou cálculo incorreto do limite. Muitas vezes você coletou um valor e aquele valor não está adequado, ou você se confundiu na hora de anotar na sua planilha, ou o sistema errou na coleta. Enfim, alguma coisa aconteceu lá. Instrumento descalibrado ou mudança no sistema de medição, falhas ou defeitos nas máquinas, equipamentos, processos, coletadores, erro operacional durante o processo. E qual é a ação recomendada para essa, pessoal? Verificar imediatamente o ponto fora de controle e identificar e eliminar essa causa antes de continuar essa nossa produção. O segundo ponto, pessoal, ou melhor dizendo, o segundo critério, vamos dizer assim, é aquele que nós temos os chamados padrões cíclicos ou de periodicidade. Tá? Então, você já nota pela própria curva aqui, ó, tá? Que ele tem uma estrutura nesse elemento. Ocorre quando os pontos apresentam movimentos repetitivos para cima e para baixo e representam uma variação sistemática e previsível no tempo, indicando falta de controle estatístico. Esse vai e vem aqui. Possíveis causas, pessoal: variações ambientais, temperatura, umidade, iluminação, cansaço ou troca de operadores, oscilações elétricas, manutenções programadas ou ajustes periódicos de máquinas em si. Tá? Então você pode voltar, inclusive, nesse ponto aqui do vídeo, pode parar, fazer uma leitura aqui que dá para fazer, melhorar e tudo mais, tá? É só para não ficar
muitas vezes tão cansativo para você aqui essa estratégia, tá? O próximo, pessoal, é o critério número 3. E o que é esse critério aqui, pessoal? É a sequência ou deslocamento de nível do processo em si. E aí aqui, ó, pessoal, você já deve ter observado, eu fiz uma questão de fazer uma separação aqui em duas cores ou dois níveis, tá? O nível cinza, o processo estava em torno de uma média inicial, e o laranja ocorre o deslocamento súbito da média, indicando uma nova condição de operação. Tá? Então aqui está a linha o que tem. Então eu tinha um processo ou uma distribuição de pontos, daqui a pouco eu tenho uma segunda distribuição de pontos aí. E o que ela está indicando aqui, pessoal? Nessa estrutura aqui, o exemplo dessa configuração anormal, 7 ou mais pontos consecutivos no mesmo lado da média, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos consecutivos do mesmo lado da média. Então, parte superior ou parte inferior. Ou 10 de 11 pontos, 12 de 14, ou 16 de 20 pontos do mesmo lado da linha central. Principalmente, pessoal, causas, mudança de operador, tá? Então tinha um operador A, daqui a pouco tem um operador B na estrutura de turno, de método de trabalho, variação de calibração do instrumento, mudança de rotina operacional ou de uma instrução de trabalho em si, tá? Então, essa é um critério 3 aqui que você pode ter também no seu processo produtivo. Um quarto processo, pessoal, é aquele processo que se chama de tendência ascendente ou descendente. Então, o que ele é, pessoal, esse quarto processo? Você já começa a notar pela linha aqui, e coloquei ela aqui também, uma representação, é aquele que tem vários pontos consecutivos que eles estão aumentando. Nesse caso aqui, estão aumentando em si, tá? Aumentando em si. Uma tendência ascendente, tá? E geralmente 6 ou mais pontos consecutivos em uma mesma direção. Aqui nós temos todo o gráfico, tá, pessoal? Fizemos deixamos um pouquinho mais reforçado assim. O que acontece aqui, pessoal? Principalmente naqueles ambientes que tem desgaste de ferramenta, ou de componente ou de equipamento, aquecimento ou um resfriamento gradual de sistemas ou máquinas e alterações lentas nas condições ambientais, como temperatura e pressão, tá? Esse é um ponto importante. Então começa, por exemplo, a desgastar o inserto lá no torno, ele vai te aumentar, vai te dar uma tendência ascendente aí de algum critério que você está, algum tipo de estatística que você está medindo para aquele processo em si de torneamento. O próximo, pessoal, o critério 5, o que nós temos aqui, pessoal? Nesse critério é o que se chama de mistura ou aproximação dos limites de controle, tá? E aí o que nós temos aqui, ó, pessoal? Ocorre quando os pontos do gráfico, eles começa a se concentrar próximo aos limites de controle. Então eu vinha razoavelmente bem nessa estrutura aqui, daqui a pouco todo mundo se concentrou aqui, tá? Então o que acontece, pessoal? Só que eles estão evitando essa região central em si, tá? Estão um pouquinho fora aí. Indica que o processo ele não é homogêneo, que pode ter duas ou mais populações de dados diferentes. Aqui, ó, pessoal, eu fiz questão de deixar bem claro aqui para você, ó. Você observa, eu tenho uma tipo de estatística e eu tô com outra, tá? Isso aqui é um erro, pessoal, tá? Eu tenho uma base aqui e daqui a pouco eu tenho outra. Então você observa que algo tem de errado, pessoal, tá? Não, a não ser que você já conferiu várias vezes e não encontrou nada de errado, você vai ter que dar uma olhadinha nisso aí. Principalmente na parte que são as chamadas possíveis causas, operador, máquina ou turno diferente, tá? Que está produzindo algo que é diferente. Combinações de dados de produtos diferentes, então daqui a pouco eu faço a combinação, ou controle excessivo, ajustes manuais constantes que distorcem a naturalidade da variação dos dados em si, tá? Uma recomendação muito grande que acontece, pessoal, e se tem muito esses casos aqui, o que é o critério 5, é uma sugestão de separar os dados por origem, por máquina, por operador, por turno, por lote e analisar individualmente. Então você pode fazer essa estrutura. Daqui a pouco aqui, ó, é uma máquina A e daqui era uma máquina B.
Aí o que está acontecendo? Bom, não é o mesmo gráfico, pessoal. São gráficos diferentes. Uma carta de controle para o A e uma carta de controle para o B. São dois elementos diferentes em si. E um outro também, não é o objetivo desse vídeo, e muitas vezes eu tento não falar isso, mas, enfim, é reavaliar o sistema de medição e a formação de subgrupos. O análise de sistemas de medição, o MSA, pessoal, que é um companheiro fiel do controle estatístico de processo como uma das core tools, assim como o FMEA, o PIPAP e o APQP. Então, só para você ter essa base, quando você está trabalhando aí esse critério 5. O próximo, pessoal, é o critério 6, que é aquele, já vou colocar ele aqui, ó, que é de estratificação ou aproximação da linha média. Quando que ele acontece? Quando todos os pontos do gráfico se concentram próximo a essa linha central, resultando em uma variabilidade extremamente baixa em si. Tá? Então o pessoal começa a se concentrar muito aí no meio do gráfico em si. E à primeira vista, tá? O processo pode parecer razoavelmente estável, mas esse não é um padrão natural, nem estatisticamente confiável em si. Tá? Que pode se ter aqui, pessoal? Subgrupo mal formado, combinação inadequada de dados, sistema de medição com baixa sensibilidade e erro de arredondamento ou até truncamento em si. O próximo, pessoal, é aquele de não normalidade. O que é isso aqui, pessoal? Que ele segue uma distribuição dos dados não normal, tá? Um padrão não normal em si, tá? Gaussiano em si. E o que se tem nisso, pessoal? A distribuição dos valores é assimétrica, que estão sendo concentrados mais em uma das extremidades. Tá? Mais uma das extremidades. Causas, pessoal, sim. Por exemplo, limites físicos, tecnológicos, erros de medição, instrumentos com faixa de leitura limitada, por exemplo, mistura de populações diferentes, processos em fase inicial de estabilização e tudo mais. Tá? Então, essa é uma das estruturas em si. E aí tem, para nós fecharmos aqui esse vídeo, pessoal, as 7 regras, vamos dizer assim, ou regras extras ou regras complementares, que é da Western Electric e da Nelson em si. E aí, nós temos aqui, eu vou passar direto para o gráfico, para que você entenda. A primeira, pessoal, aqui, a regra 1. O que é? Um ou mais pontos fora dos limites de controle, do mais ou menos sigma. Então, tem um ponto, é a primeira regra, tá? Amostra claramente fora de controle. Regra 2, pessoal, regra 2 aqui, ó. Lembra, pessoal, só para fazer um complemento. Essas regras, essas 8 regras, elas complementam as regras anteriores. Elas vão complementar aqueles critérios, aqueles 7 critérios anteriores. Então, eles são critérios extras, e critérios aqui que acompanham aqueles demais ali, tá? Então, regra 2, pessoal, 7 pontos consecutivos na zona C ou além do mesmo lado da linha de controle aqui. Então, tá lá a nossa regra 2. O que acontece aqui, pessoal? Tendência prolongada, indicando possível mudança de nível. Regra 3, pessoal. Aqui tá a regra 3, esse conjunto aqui. Tá? O que nós temos lá? 6 pontos consecutivos em sentido crescente ou decrescente, indício de uma tendência na nossa estrutura, tanto de aumento quanto de queda em si. Regra 4, pessoal, tá? Regra 4, aqui o gráfico, ou a distribuição de pontos para a regra 4. 14 pontos consecutivos alternando entre aumento e diminuição. Então, tenho lá os pontos, eles vão indo nessa estrutura. Aqui vai um dente de serrote em si, tá, pessoal? Oscilação excessiva, possível ajuste manual ou instabilidade periódica. Regra 5, pessoal, aqui está a regra 5, então esses 3 pontinhos aqui, ó. Pelo menos 2 de 3 pontos consecutivos na zona A, do mesmo lado do limite ou da linha central, vamos dizer assim. Então, está aqui os 2 pontinhos na A, tá? O que nós temos na regra 5, pessoal? Tendência moderada de saída de controle. Regra 6, pessoal, nós vamos chegando ao final aqui. O que nós temos na regra 6? 4 de 5 pontos consecutivos na zona A ou B, do mesmo lado da linha de controle em si, tá? da central. Forte tendência à saída de controle em si. Regra 7, pessoal, esse conjunto de dados aqui,
expostos no gráfico. Regra 7, 15 pontos consecutivos na zona C, que é a zona central em si, alternando cima e abaixo. Baixa variabilidade do processo, ou seja, o processo está muito travado aqui, os dados estão muito arredondados. Tá? Isso tem que cuidar muito, pessoal. Principalmente essa regra 7, o arredondamento de dados. Tá? Arredondamento aí de dados em si. Não, pessoal, quando eu coleto dados, eu não arredondo. Tá? Isso é uma questão lógica. Eu estou avaliando o processo, eu não estou calculando para arredondar nada. Tá? E um outro item, e o último, a oitava regra aqui, pessoal, é 8 pontos consecutivos em ambos os lados da LC, sem nenhum dos quais na zona C. Então, passo aqui, zona A, tem esses pontos, vou tirar um pouquinho aqui, ó. Tem zona A, zona B, e daqui a pouco, opa, passa lá para outra zona B. Tá? Então, não tenho nada aqui, ó, na zona C. O que eu tenho? A ausência da aleatoriedade natural, o processo não está sob controle estatístico. Tá? Então, só para você cuidar nessa sua estrutura quando está analisando. Então, aqui nós passamos, pessoal, nesse vídeo, é mais um vídeo informativo em si, no sentido de colocar essa estrutura, tanto das regras anteriores, ou melhor dizendo, dos critérios, dos 7 critérios, e das regras complementares em si, para que você entenda todos os tipos de problemas, vamos dizer assim, quando está se falando de causas comuns ou causas especiais em si, tá, pessoal?